como é que se encontra o balanço numa altura em que parece que o mundo está mais virado para o hoje, não para o amanhã, porque muitas das vezes a pesquisa, a investigação são processos que nos remetem ao futuro, porque leva o seu tempo. Poderíamos afirmar que a geologia não segue limites geográficos de um país? De maneira nenhuma. Existiriam algumas linhas de estudo promissoras para Moçambique que poderia orientar para que eles de alguma forma se focassem nessas áreas, para que tenhamos mais conhecimento. Que conselhos dá aos estudantes de geologia, aos jovens que sentem algum fascínio, mas que não tiveram a sorte que teve de fazer geologia, mas que de alguma forma colabora com a geologia? O que eu aprendi nesta vida, durante o meu percurso acadêmico, é que trabalha que o dinheiro virá. Os estudantes que sejam curiosos. É preciso ser curioso, é preciso ser determinado. A geologia não é uma área tão simples, mas é uma área bastante promissória e que, para quem abraça, tem bons resultados no futuro. A petrografia é o primeiro passo para entender os processos geológicos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Olhar Geológico e Cultural de Moçambique. É para nós sempre um grande prazer estar aqui e partilhar geologia, partilhar cultura e, sobretudo, partilhar conhecimento para Moçambique e para os moçambicanos. Depois de ter feito uma viagem por províncias como Tete, quando conversamos com o doutor e engenheiro Reinaldo Gonçalves, viajamos para a província da Zambésia, quando falamos das gemas e conversamos com o professor, que não gosta de ser chamado de professor, mas um geólogo de grande carreira feita em Moçambique, o geólogo João Marques, e depois fizemos uma outra viagem pelo mundo da formação de geólogos em Moçambique, no nosso episódio inaugural, quando falamos primeiro com o Mário Deus, que é um geólogo de referência na pesquisa de carvão, e depois falamos com o Dr. Amadeu dos Mochangos, que contou um pouco daquela que foi a sua história de formação de quadros nacionais. Percebemos claramente que Moçambique é um país diverso, plural, não só na cultura, mas também nos seus recursos geológicos. E de alguma forma, não sabemos explicar que graça é essa. Essa geologia se distribui por quase todas as províncias. Hoje vamos fazer uma introdução a uma outra província sobre a qual ainda não falamos. Vamos falar com alguém muito especial, geóloga, e que anda nesta área de geologia há bastante tempo. Vamos entrar na província de Manica, muito bem conhecida por ouro, a cerca de 140 quilómetros do cinturão de rochas verdes, que é partilhado entre Moçambique e Zimbábue, sendo que 35 quilómetros estão em Moçambique e 105 quilómetros estão no Zimbábue. Estamos a falar simplesmente do cinturão de rochas verdes que passa por Manica, Mutare e Odze. E é uma história diversa que vamos tentar aqui perceber sobre algum trabalho de pesquisa que é feito por pesquisadores moçambicanos, por pesquisadoras moçambicanas. Gostaria de convidá-los a sublinhar pesquisadoras moçambicanas, porque quem trazemos aqui hoje é uma pesquisadora, é uma geóloga, é uma mãe de família, mas também uma mãe, de alguma forma, da nação moçambicana. Então gostaria de convidá-los a acompanhar este programa com bastante atenção e para deixar que ela se apresente e, sobretudo, se manifeste como geóloga. Vou deixá-la que ela pessoalmente se apresente. Doutora Laura Mendes, como é que está? Graças a Deus, muito bem. Muito obrigada pelo convite. Sinto-me muito honrada em estar aqui. O prazer é todo nosso. Tenho assistido os outros podcasts, são muito interessantes. É muito bom viajar pelo mundo da geologia em diferentes áreas. Isso é excelente. Como é que nasce este sonho de fazer geologia? Bom, não tenho assim uma veia como tal de lá desde o início. Isto começou quando eu estava fazendo o ensino secundário. É uma história engraçada, porque eu entrei para uma turma de ciências com desenho na 11ª classe, mas eu não entendia nada de desenho.
Então procurei fazer permuta com alguém que estivesse a fazer qualquer outra coisa diferente de desenho. Fui cair numa turma de ciências com geografia. E todo docente que entrava lá dizia: vocês só podem ser geólogos, vocês só podem ser geólogos. E assim começou. Eu pensei: o que é isso de geologia, afinal? Foi aí que comecei, que tive o primeiro contacto com a palavra em si, geologia. E depois fui gostando da geologia, fui entendendo o que é isso de geologia, o que me fez querer mesmo seguir a carreira de geóloga. É entender o processo de formação da Terra, o que é que está por detrás disso. E como é que são formados os minerais, quais são os processos que estão envolvidos na formação de diferentes rochas e minerais. E isso fascina-me bastante. Opa, isso é importante, é isto que nós procuramos aqui, através deste podcast, transmitir, e já agora convidamos os nossos telespectadores a se cadastrarem no nosso YouTube, que é Mozambique Geological View, para poder acompanhar estes e outros programas. Se lhe perguntassem como é que diferencia a Laura Mendes como pessoa e a Laura Mendes como geóloga, existe alguma relação entre quem é Laura e quem é a doutora Laura Mendes, quando falamos da geóloga? Parecendo que não, são duas pessoas completamente diferentes. Quando eu estou mergulhada no mundo da ciência, sou completamente diferente da Laura mãe, da Laura amiga, irmã. São dois mundos para mim. A geóloga é aquela dedicada à ciência, que gosta de entender a Terra e gosta de fazer o que faz. Okay. E a mãe é aquela dedicada à família, aos filhos e por aí, aos irmãos e por aí. Isso é muito interessante. Geologia, sabemos que existe a geologia aplicada, mas também temos a cartografia, que está mais direcionada à pesquisa. Por que cartografia e não a geologia aplicada? Olha, desde que entrei para o curso de geologia na Universidade de Ordem, eu sempre gostei de rocha dura. O que é isso de rocha dura? Eu gostei de ver minerais. Primeiro, na inocência, me fascinava pelo ouro. O que é isso? Como é que esse ouro se forma? Enquanto que para a geologia aplicada fui entendendo o que eram as águas, sedimentos. Então não era muito a minha praia. Então apaixonei-me logo de primeira pela cartografia e pesquisa geológica. Okay. Queria perceber quais são os processos mesmo que estão por detrás da formação dessas rochas e minerais. Daí essa paixão pelo interior, né? Na parte mais, digamos, específica do próprio recurso mineral. Mas rocha dura, vou voltar a essa questão de rocha dura e depois também essa questão da questão dos sedimentos de águas, que se caracteriza mais aquilo que são a parte da geologia aplicada. Sente que valeu a pena ter feito cartografia? Sim, estou realizada. Sinto-me realizada como geóloga, porque é uma área que fascina-me e desde o primeiro dia apaixonei-me por ela. Então não me vejo a pesquisar outra coisa diferente de ouro. Terá tido contacto com ouro antes do processo de formação ou teve o contacto com ouro depois do processo de formação e agora na fase de pesquisa em que se encontra e da academia? Basicamente na academia, né? Porque antes era um bocadinho complicado. Via isso só em joias, etc. Mas agora já entendendo o processo de formação, tenho contato com o mineral. Como é que foi a sua experiência no processo de formação de geologia, no departamento de geologia? Quais são as experiências que guarda, quais são as memórias que guarda desse percurso de formação em geologia? Muitas memórias boas, muitas engraçadas. Sabe que até já cheguei a pensar em desistir do curso, porque no início, todo geólogo sabe, quando entra na faculdade, né, no departamento de geologia, tem uma disciplina chamada mineralogia que parece ser o cancro de todos nós. De todos nós lá, mas depois procurei entender o que é isso de
de geologia e fiquei por lá, gostei, fiquei por lá. Ficou por lá. E comecei a dedicar-me mais à parte ígnea e metamórfica. Então comecei por fazer alguns trabalhos lá como monitora e depois depois que terminei o curso, passei para a docência e fui caminhando. Mais tarde fui fazer um mestrado também ligado à mesma A área, mesma área. tive a especialização em geoquímica e geotectônica. Ok. Então, foi uma integração daquilo que eu fiz, daquilo que eu vinha fazendo, que é a petrografia, e depois fui juntar com a geoquímica e a geotectônica. E mais tarde veio o doutoramento, que já foquei que vamos falar dele com na geologia do minério como tal. Para além de mineralogia, qual foi outro desafio que acha que foi, faça a repetição, marcante dentro deste processo de formação em geologia em Moçambique? E por que mineralogia era esse cancro? Primeiro, mineralogia, eu acho, né? Hoje já dou aulas de mineralogia, então consigo ver onde então não era o professor. Não era o professor. Graças a Deus não era o professor. Não era o professor. Okay. É que ela é complexa. Nós temos que entender o que é que está por dentro do mineral. Então, é preciso entender a estrutura do mineral. É preciso olhar, a mineralogia não é só olhar para o mineral aqui fora, mas temos que ver o que é que está por dentro. Quando já está aqui fora, é o resultado daquilo que está por dentro. Não sei se me faço perceber. Sabemos claramente. Temos que olhar para as ligações químicas, quantos átomos ligam-se a quantos oxigênios, de silício, por exemplo, ligam-se a quantos oxigênios para termos aquela forma do quartzo. E isto é que atrapalha, porque é preciso pensar fora da caixa. E muitos de nós não conseguimos, ainda estudantes, não conseguimos pensar fora da caixa. Queremos ouvir aquilo que o docente diz e não vamos investigar um pouco mais a fundo. O professor Amadeu falava desta viagem geoespacial para perceber os planos. Exatamente. É preciso ter uma imaginação. O quartzo, diz alguma coisa? O quartzo eu costumo dizer para os meus estudantes que o quartzo é carro, né? Ou árvore, está em todo lado, em todos os processos de formação de rocha. Nós encontramos lá o quartzo. Então, este é especial por causa disso. Por causa disso. Hoje, com essa paixão, com esse conhecimento que muitos não têm da estrutura interna do próprio mineral, até dos processos de formação desse mineral, poderia partilhar connosco qual é o mineral que lhe fascina, para além da geologia, já que percebemos que a geologia lhe fascina? São vários que me fascinam, mas gosto muito das plagioclases. Já ouvimos aqui falar de alguma forma da calcite, do quartzo, da fluorite, e depois ouvimos aqui com o geólogo João Marques a falar aqui de alguma forma da magia que o vanádio tem quando se junta a certos minerais. Mas plagioclase nunca tínhamos ouvido. Por que plagioclases? Porque eles primeiro são minerais formadores de rocha. Nós encontramos, são um dos minerais formadores de rocha. E depois essa variação que existe entre elas, entre a albite e a anortite. E esses outros minerais que vão se formando à medida que vai diminuindo a quantidade de cálcio, vai aumentando a quantidade de sódio, vão formando esses vários minerais aqui no meio. É interessante porque é difícil encontrar um mineral ou uns minerais que fazem isto, vão formando esses outros minerais aqui no meio. Por exemplo, no caso da olivina, tens a olivina de ferro e a de magnésio, mas depois não tens esta variação no meio, em que vais diminuindo um elemento, formando um mineral, e vais aumentando o outro, forma outro mineral. Se lhe pedíssemos para... Os telespectadores podem estar de alguma forma perdidos, falou da albite, da nordite, enquanto que variedades da plagioclase, a forma como vão se alterando com a diminuição ou aumento de cálcio. Se lhe pedíssemos para explicar
o processo de formação de um dos minerais que acha simples, numa linguagem também simples para os nossos telespectadores, para perceberem a beleza exterior e correlacionarem com o interior que faz os recursos minerais? Bom, sempre tive vontade de ensinar, de fazer perceber às pessoas sobre um determinado assunto ou tema. E desde pequenininha tive essa paixão por ensinar, dava explicação aos meus vizinhos, etc. Então sempre gostei deste ensinar e sempre achei que devia haver alguma forma mais simples das pessoas aprenderem as coisas, porque aprender e ficar com aquilo não acho que não é justo. Temos que de alguma forma partilhar o conhecimento que temos com as pessoas para ajudar o próximo. Sim, na sua tese de doutoramento aborda com detalhe um dos recursos que Moçambique tem e que é de alguma forma mais produzidos. Em Moçambique estamos a falar do ouro, na província de Manica. No princípio falou da geoquímica, mas percebemos que tem uma inclinação também por petrografia. Por que petrografia? E o que é isso de petrografia numa linguagem mais simples para aqueles que nos acompanham e querem compreender um pouco mais sobre a geologia? Petrografia é o estudo das rochas, principalmente por microscópio. Okay. É como se eu estivesse a ler a história evolutiva da rocha. A história que está registrada na rocha. Isso aqui consigo ver a partir da petrografia. Então, isso é bonito. Não temos como contornar ou como fazer alguma outra análise sem usar a petrografia, quando estamos a falar de rochas. Isso é bonito, o registro histórico. Como é que as rochas fazem isso? Que marcas encontra nesse estudo microscópico que lhe permite ver esses rastros? Através de texturas, a relação que existe entre minerais. Ok. Então, a partir dessa relação que existe entre minerais, nós conseguimos ver qual é o registro que esta rocha sofreu. E é possível também dizer como é que essa rocha se formou, se é a partir de processos magmáticos, metamórficos ou hidrotermais. Então, poderíamos explicar um pouco mais esses três processos, assim de forma simples, o que é que seria um processo magmático, o que é que seria um processo metamórfico e depois o que é que seria um processo hidrotermal? E como é que isso impacta na natureza dos recursos que podemos daí obter? Vamos começar pelo processo de formação natural das rochas, que é o processo magmático. Quando nós temos rochas ígneas, que são formadas a partir do manto, e depois, dentro delas, nós temos aquelas rochas que são intrusivas e outras que são extrusivas. Intrusivas, quando são formadas no interior da terra, e aí, quando vais olhar ao microscópio esse tipo de rochas, os cristais são bem desenvolvidos, o que significa que eles tiveram tempo suficiente para se formar. E a relação textural entre eles também podes ver assim uns grãozinhos, que chamamos granulares, etc. E vários tipos de textura. E quando já sai aqui à superfície, chamamos de rocha extrusiva. E aí as rochas são muito finas porque têm um contacto com o meio ambiente e arrefecem rápido e os cristais não se desenvolvem muito bem. Então são bem fininhos, praticamente invisíveis a olho nu. E com isso também temos a ajuda do microscópio para ver que tipo de minerais é que nós temos lá. E processos metamórficos é um processo de transformação dessas rochas já pré-existentes, sejam elas ígneas ou sedimentares. Então, elas sofrem, passam por temperaturas e pressões superiores àquelas que foram formadas e elas metamorfizam-se. Então, daí geramos rochas metamórficas. Essas mesmas rochas metamórficas podem também metamorfizar-se, porque elas também podem voltar a sofrer um metamorfismo, podem ter um aumento de temperatura e pressão e voltar a metamorfizar-se. Agora, os processos hidrotermais são processos que são
que ocorrem a partir da percolação de fluidos. Podem ser águas metamórficas, águas meteóricas, aliás, que percolam entre as rochas e vão reagindo com os outros minerais e vão formando outros minerais. Para o ouro, na província de Manica, qual desses 3 processos poderia nos dar um depósito mineral economicamente viável, como definia aqui Cédric no programa passado, quando dizia que há uma relação entre custo e gasto, e depois há uma relação entre investimento e aquilo que nós podemos ter como resultado dessa produção? Vou me cingir ao depósito que estudei. Estaríamos aqui a falar do depósito de Mudunguara. Depósito de Mudunguara. Exato. Naquele depósito o processo é magmático e hidrotermal. Okay. Mas depois, com um pouco de investigação, vi que tem ali uma super imposição de fluidos metamórficos também. Mas basicamente é um processo hidrotermal que formou aquele ouro que está lá no depósito de Mudunguara. E como é que caracteriza? Iremos entrar com profundidade para o depósito de Mudunguara, mas assim de forma geral, porque os geólogos normalmente quando fazem os seus estudos há aqui uma primeira fase de geologia geral, depois geologia local, da área que se pretende estudar. De forma geral, Manica, como é que caracteriza a geologia da província de Manica? Bom, olhando para aquilo que é o depósito de Mudunguara, temos que começar lá por trás, tectonicamente, como é que isto está. Para o depósito de Manica, de Mudunguara, ele está inserido no cinturão de rochas verdes de Manica. Este cinturão é parte de um cinturão que vem do Zimbábue, do Cratão de Zimbábue. Então, para entender este cinturão, temos que começar por olhar para o Cratão de Zimbábue como tal. Este cratão foi muito ativo e depois teve a sua estabilidade por aí 2,6 milhões de anos, 2,6 giganos, quando formou-se o Great Dyke Zimbábue. Em termos estratigráficos, ele é composto por supergrupos, 3 supergrupos. O Belingue, que é de aproximadamente 2,9 gigaanos, o Bulawaiano, de 2,8 a 2,7 gigaanos. Estes 2 são compostos maioritariamente por rochas vulcânicas, como atitos, basaltos, etc. E depois tem o supergrupo mais novo, que é o Chavaiano, de aproximadamente 2,6. E este aqui é basicamente composto por rochas sedimentares. Todos eles pertencem ao arcaico? Todos eles são do arcaico e pertencem ao Cratão do Zimbábue, que agora como sabemos, um cratão é aquele que é tectonicamente estável. E os cinturões são móveis, com relação a esta área tectonicamente estável. Então, o cinturão de rochas verdes de Manica é parte deste cratão que entra um pouco para cá, para Moçambique. É por isso que somos privilegiados, temos rochas arcaicas aqui em Moçambique, por causa desse. Qual é a importância dessas rochas arcaicas para aqueles que não são geólogos, mas estamos a falar de idades? Depois podemos, qual é a relação entre a idade das rochas e os recursos que podem ser encontrados? É aquela primeira idade, se posso falar assim. sim, estás à vontade. É aquela primeira idade, porque em termos de escala de tempo geológico, começamos lá do arcaico, quando a Terra se formou, etc. Então, são aquelas primeiras rochas que se formaram. As rochas mais antigas. Mais antigas. Então, temos esse privilégio de ter isto aqui em Moçambique. E essas rochas, e ainda por cima com depósitos minerais, são dificilmente encontradas no mundo todo. Quando estava a fazer a minha pesquisa, descobri que aquele específico, aquele tipo de rocha específico existe apenas em 5 partes no mundo. São bem poucas. Então, torna-se isso um depósito muito interessante de estudar, para entender quais são os processos que estiveram por detrás disso, já naquele tempo mais antigo, em termos de se pudéssemos entrar tempo geológico. Quais foram os elementos que motivaram a fazer essa pesquisa científica? Falou aqui que no mundo existem apenas 5
iguais aos depósitos de Mudunguara que estudou, mas o que é que moveu esse interesse por Mudunguara e não por outros depósitos de ouro que o país tem, como por exemplo na província de Tete, mas optou por Manica e precisamente Mudunguara? Por quê? Porque em Manica nós temos comatites. Comatites são as primeiras rochas a serem formadas, quando é aquela rocha magma primário. Então, e queria perceber... Existirá um magma secundário? Não, existe sim, entre aspas, né? Existe um magma que é formado depois de fusão, forma a rocha e depois sofre misturas de magmas, então é basicamente secundário. Okay, voltamos aos comatites. Então temos comatitos. Temos comatitos ali e temos serpentinitos, depois temos alguns basaltos, etc. E tenho um depósito pouco estudado de cobre e ouro. E pela literatura, na altura, eu vi que tinha ali depósitos singenéticos e epigenéticos, com os singenéticos com pouco valor econômico e os epigenéticos com algum valor econômico. E o que me intrigou é como é que eu tenho cobre e ouro em rochas ultra básicas como comatitos. Então, eu queria saber qual é a origem desse depósito de cobre e ouro. Então, para perceber isto, eu tive que me fazer algumas perguntas. Como é que isto aconteceu? Hoje consegue responder essas perguntas? Sim, hoje consigo responder. Como é que aconteceu? Porque, para o depósito específico de Mudunguara, aquele foi um processo, não foi um processo simples. Foi bastante complexo, que envolve desde o magmatismo, estou a falar de formação de magmas, até essas plumas mantélicas que nós formamos, que existem hoje. Então, e ainda temos ali algumas rochas mais ou menos continentais pela geoquímica, né? Então, é um rift continental e que teve uma pequena influência de plumas mantélicas. É o cenário tectônico. O cenário tectônico, ok. É. Então, a tectônica é importante neste processo também de percepção da origem e formação dos recursos minerais, nesse caso especial do ouro. É bastante importante. Então, estamos esperando um rift e depois com algumas plumas mantélicas. Exatamente. Para além da geoquímica, quais outras especialidades dentro da geologia precisou usar para compreender este depósito? Primeiro foi a petrografia, de todas. Foi a petrografia para identificar os diferentes tipos de rocha que existem lá. E depois da petrografia foi a geoquímica, a litogeoquímica. Então eu queria saber qual é a geoquímica que compõe cada uma das litologias que temos em Mudunguara. E depois disso analisei os diferentes tipos de mineralização, os diferentes estilos de mineralização. Porque ali, quando fiz o trabalho de campo, foi possível ver que tenho disseminados, veios e alguns patches, não sei como traduzir isso em português, mas é uma mineralização que aparece ali assim, não é... Tá ali, tudo é primário? Sim. Não. Os disseminados são primários. Okay. Os veios são secundários. O que é isso de primário e secundário? Porque a ideia formou-se ao mesmo tempo com a rocha. Não estão associados à rocha dura. A rocha dura, sim. Ok, os primários estão associados à rocha dura. Sim, todos eles estão associados à rocha dura. Tanto os primários como os secundários. Sim, mas aqueles mas o que é que diferencia formaram... os primários dos secundários? Formaram-se ao mesmo tempo com a rocha. Ok. Então, daí já me veio a pergunta, afinal, qual é a idade desta mineralização e qual é a idade da rocha encaixante? Ok. Aí já levou-me a fazer uma geocronologia de urânio e chumbo para saber qual é a idade da rocha. Uma espécie de datação. Sim, uma espécie de datação. Idade da rocha e idade da mineralização.
E depois disso foi interessante comparar, lembra que eu falei daquela estratigrafia do cratão de No cartão Zimbábue. de Zimbábue. Então foi interessante comparar o que nós temos aqui em Moçambique, afinal de contas, onde é que se encaixa estratigraficamente no cratão de Zimbábue. E foi possível ver que o cinturão de rochas verdes de Manica está no Bulawaiano inferior, nas sequências inferiores ou nos greenstones inferiores do Bulawaiano. Isso é bom para nós? É bom bom porque muitos artigos falavam que o cinturão de rochas verdes está no Bulawaiano e muitas vezes correlacionavam com o Bulawaiano superior, mas não é pela idade, é comparado com o Bulawaiano inferior. E em termos de rocha encaixante e a mineralização, em termos de idade? É a mesma idade, é singenético. Foi a conclusão que então, quando se diz singenético, significa que tem a mesma idade. E se não formaram-se ao mesmo tempo. E se não tiver a mesma idade, como é que seria? Como é que seriam chamados? Formou-se a posterior. Quer dizer que a rocha formou-se e depois veio a mineralização. E existirá um termo igual a esse de singenético quando têm a mesma idade, quando são formados no mesmo ano, ou simplesmente dissemos assim que pronto, são rochas, a rocha encaixante tem uma idade diferente da mineralização. Quer dizer que a mineralização é epigenética, foram processos posteriores à formação da rocha. Então sempre que dissermos, acho que essa é uma mensagem muito importante, vimos aqui 2 conceitos importantes, epigenético e depois singenético. Então singenético, estamos aqui a dizer que foram formados, são em termos de idades iguais, enquanto que epigenético é uma mineralização posterior à formação da rocha encaixante. Dizia que lhe intrigou, quer dizer, chamou-lhe a tentar pesquisar e compreender um pouco mais a diferença entre como é que pode existir ouro e cobre em rochas ultramáficas. Porque o que sabemos, né? Sim, o que é que nós sabemos? É que essas rochas aí são, principalmente nesse tipo de depósitos que nós temos, é níquel e cobre. Ok. Agora, o ouro ali estava um bocadinho assim, complicado, mas depois vi que o ouro é por processos hidrotermais. É por isso que eu digo que aquele depósito não é assim tão simples. Então ele foi mobilizado de algum sítio. Sim, exatamente. E com esse processo hidrotermais foi trazido para ali e cristalizou. Exatamente. E sabemos de onde é que ele vem, esse ouro. Há rumores. Quais são esses rumores que depois a ciência poderá explicá-los no futuro? Que será uma segunda tese? Não. Uma segunda tese. Não voltaria a fazer o doutoramento? O doutoramento costuma-se dizer que é como casar, só se casou uma vez. Mas aconselho todo mundo a fazer. Mas sente-se o fascínio, poderia tentar compreender de onde é que vem esses... Não como um doutoramento como tal, porque é um processo de doutoramento, mas sim como uma investigação. Dá para investigar mais, porque tem ali umas zonas de falhas e que possivelmente esse ouro tenha vindo a partir de lá. Um bocadinho mais para o sul, entrando assim para o Zimbábue, se estivermos ali para o oeste, porque o cinturão é este-oeste, então um bocadinho para... Sim, falamos de Zimbábue, Moçambique, mas não queria perder de vista esses rumores que falam sobre a origem do ouro da província de Manica. Eu depois de voltar aos cinturões. Quais são esses rumores? Porque a ciência de alguma forma também vive disso, até porque o garimpo hoje em dia acaba sendo um dos grandes rastros de descoberta de grandes depósitos minerais. Então, quais são esses rumores? Bom, o primeiro é esse de processos hidrotermais, e depois dizem que há ali algumas falhas que podem ter propiciado essa formação de ouro que temos ali no cinturão de rochas verdes de Manica. Com esse conhecimento, fala de cinturão de rochas verdes de Manica e depois associa-o ao cratão de Zimbábue, e falamos aqui na introdução
que este cinturão de rochas verdes, Manica, Mutare e Odze, que são regiões mineralizadas, cerca de 35 quilômetros estão na parte moçambicana. Poderíamos afirmar que a geologia não segue limites geográficos de um país? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. São processos que a natureza que fez, então não tem limites geográficos. Então podemos dividir alguma parte do minério com os países vizinhos aqui. Quais é que consideram que foram os maiores contributos do seu trabalho de pesquisa, falo aqui da sua tese de doutoramento, para o aprofundamento do conhecimento que se tem, primeiro, da geologia da província de Manica, e segundo, sobre esse processo de formação que lhe intrigava e que falou muito bem aqui quando questionava por que ouro, enquanto era suposto termos cobre e níquel. Quais são as contribuições? Primeiro porque esse depósito, como eu disse, esse depósito não é simples, é um depósito híbrido. Então, entendê-lo foi um bocadinho complicado. Eu tive que usar a química mineral, os isótopos de enxofre, cobre, de enxofre, carbono e oxigênio para entender de onde é que vêm esses fluidos. E a conclusão que cheguei é que aquele depósito é extremamente rico em cobre. Então, não consegui pôr ele numa daquelas classificações clássicas, orogênico. Então, para mim, é um depósito atípico, orogênico atípico, com enriquecimento em cobre. Estamos a falar de rochas que estão no arcaico. Então, este estudo contribui, de certa forma, para entender os processos metalogenéticos em depósitos arqueanos. Então, isto pode ajudar nos processos de exploração mineral para este tipo de depósito em específico. Porque a pergunta que eu ia fazer a seguir é mesmo essa: como é que a petrografia, a geoquímica, ou como é que esses estudos, com algum recurso do microscópio, podem ajudar a processos de pesquisa mineral? Sim, podemos falar em Moçambique, mas no mundo. Como é que olha para o papel da petrologia, da petrografia, da geoquímica, enquanto que elementos de pesquisa mineral? Que a petrografia é o primeiro passo para entender os processos geológicos. Então, é a partir dela em que nós vamos olhar para aquilo que são as relações texturais entre os minerais e ver como é que esse depósito ou como essas rochas foram formadas. Se foram formadas por processos magmáticos, metamórficos ou hidrotermais. Este é o passo número 1. Então, o passo número 1 seria a petrografia. Qual é que seria o passo número 2? O passo número 2 aí, depois de tu teres a tua petrografia, decides, porque esta petrografia vai te orientar para as análises posteriores, sejam elas químicas, isotópicas, etc. Vão te ajudar a escolher os minerais que tu vais analisar, aí, em termos isotópicos. Porque ali vais ter... por exemplo, no meu caso foram sulfuretos. Então, que tipo de sulfuretos que eu tinha? E para fazer análises isotópicas. Depois, para o caso de carbonatos, ver também que tipo de minerais carbonáticos eu tenho. É a petrografia que me ajuda a fazer isso. E para as análises químicas, olho para a rocha, o conjunto todo de minerais que eu tenho lá. Então, é através desta petrografia que eu vou decidir que tipo de análises químicas vou fazer. Tá? E aí ter algum resultado e poder desenhar um modelo metalogenético do depósito. O que é isso de modelo metalogenético? É como esse depósito foi formado. Qual é o modelo? Como é que ele se formou? Se é magmático, se é hidrotermal, se é metamórfico, por aí. E em termos de minério, em termos da composição química, quando falamos do depósito de Mudunguara, qual é a composição química que estamos aqui a falar? Vamos lá dizer, uma calcoperite? Qual é, em termos de composição química, o minério em si, pelo qual nós podemos depois extrair o ouro, o cobre ou o níquel? O calcoperite, quando nós analisamos, queremos o cobre. Queremos ver qual é a quantidade de cobre
que contribuiu para a formação daquele mineral. Daquele mineral, sim. Então, calcoperite é minério de cobre. Cobre. Então, fazemos análise química, a tal chamada química mineral, que é para ver, em termos quantitativos, o que é que nós temos de cobre naquele depósito. E para o ouro? Para o ouro, geralmente, ele aparece associado a algum outro mineral. E neste caso de Budunguera, quais são os minerais que são associados ao ouro naquela região? Em algumas calcoperites, quando fiz a química mineral, encontrei algumas perites. Em pentladites, muito pouco, mas está associado. Está associado a esses elementos. Fazer pesquisa em Moçambique? Fazer pesquisa em Moçambique é um bicho de 7 cabeças. Primeiro porque nos faltam infraestruturas, faltam-nos laboratórios especializados, mas, por outro lado, dá-nos a oportunidade de fazer cooperação com os outros países e termos troca de experiência com algum outro país, porque nós precisamos mandar as amostras para um determinado país, para um determinado laboratório, e isto dá-nos... Qual é que seria um cenário ideal para que a pesquisa fosse, digamos, mais fácil? Ou a investigação em si? Primeiro, temos que nos consciencializar que precisamos investir na investigação. Precisamos ter recursos financeiros para fazermos uma boa investigação. Precisamos de... Não é só levar uma amostra no campo e de mandar para um laboratório. São custos que existem. Não é muito barato fazer isso. E temos que entender que para termos boas pesquisas, nós precisamos investir nisso. Sinto que ainda falta um pouco mais de... Que soluções podem ser encontradas? De investimento nisso. Uma das soluções seria a cooperação entre as universidades, a indústria e o próprio governo, né? Penso que isto ajuda um pouco a reduzir essa falta de recursos para a componente de investigação. Se estiverem-nos a acompanhar estudantes, como sempre nos acompanham, e alguns que gostariam de apostar na área de investigação, existiriam algumas linhas de estudo promissoras para Moçambique que poderia orientar para que eles de alguma forma se focassem nessas áreas, para que tenhamos mais conhecimento? A metalogênese, principalmente de depósitos arcaicos, é bastante interessante. Agora, os recursos estratégicos, minerais críticos, é uma área promissora. Então, metalogênese, dos depósitos do arcaico, e depois a linha também para os minerais críticos. Exatamente. Okay. E uma coisa interessante é que podemos integrar a petrografia, a geoquímica e a modelagem. Também é uma coisa bastante interessante para os estudantes que querem seguir esta linha de investigação. Que conselhos daria, para além de apontar estas linhas de investigação que nos remete à metalogênese, nos remete a minerais críticos e depois nos remete também à modelação, para percebermos efetivamente os modelos e como é que eles podem mimicar os processos de formação e concentração desses minerais? Que conselhos dá aos estudantes de geologia, aos jovens que sentem algum fascínio, mas que não tiveram a sorte que teve de fazer geologia, mas que de alguma forma colaboram com a geologia? Para os estudantes que sejam curiosos. É preciso ser curioso, é preciso ser determinado. A geologia não é uma área tão simples, mas é uma área bastante promissória e que, para quem abraça, tem bons resultados no futuro. É uma área bastante linda. Só precisa de dedicação e ser um bocadinho mais curioso e ousado para fazer a geologia. Então valeu a pena ter feito geologia? Valeu! Valeu muito a pena. Valeu muito a pena ter feito geologia. Existiria algum elemento que nessa travessia que fizemos desde o processo de entrada para o ensino de geologia e depois a formação e hoje a investigação, que de alguma forma não abordamos, que gostaria de partilhar conosco? Bom,
temos que apostar na investigação, principalmente na metalogênese e minerais estratégicos. Eu acho que isso o Moçambique tem um potencial muito grande, mas ainda nos falta um pouco essa veia investigativa. E isto iria nos alavancar para patamares muito elevados. Esteve em grandes laboratórios, fez um trabalho com uma contribuição muito grande, que se pode ver. Bebeu com profundidade desses conhecimentos. Que elementos acha que podem cativar esse interesse? Uma espécie de vírus de contaminação positiva para a investigação. Se estivéssemos num laboratório, que elementos acha que era preciso, vamos lá dizer, contaminar para a juventude moçambicana melhor compreender ou melhor apostar na investigação? Primeiro, como disse, é preciso ser bastante curioso. Okay. É preciso despertar essa curiosidade para tentar entender os processos que geram diferentes tipos de rocha. É preciso ter um pouquinho de paixão por isso. E não vou dizer aqui, não, porque temos ouro, isto vai te dar algum... Não. É preciso ter paixão pela geologia. É preciso olhar para a geologia e dizer, uau, como é que isto aconteceu? A natureza é bela. Isto aqui eu acho que é o combustível para qualquer um que gosta de geologia ou está interessado em fazer a geologia. Como é que se encontra o balanço numa altura em que parece que o mundo está mais virado para o hoje, não para o amanhã, porque muitas das vezes a pesquisa, a investigação são processos que nos remetem ao futuro, porque leva o seu tempo, estudar, compreender, para depois poder extrair esse recurso. Nesta corrida que nós temos no mundo e nesse interesse de alguma forma pelo capital, como é que se encontra o balanço entre fazer o que gosto e fazer o que me dá dinheiro? Porque quando se pensa em geologia também pensa-se em dinheiro. É verdade. De alguma forma. Como é que se encontra esse balanço? O que eu aprendi nesta vida e durante o meu percurso acadêmico é que trabalha que o dinheiro virá. Não podemos ser imediatistas. O imediatismo não nos leva a lado nenhum, porque o querer ter dinheiro hoje leva-te a fazer coisas que não são boas, ou uma investigação que ninguém mais vai querer falar contigo depois. Porque então, é preciso ter paciência e trabalho, mostrar trabalho, porque o dinheiro é consequência do trabalho que tu mostras e do trabalho que tu fazes. Não, muito interessante. Olhar para a geologia com paixão e de alguma forma deixar que o dinheiro seja consequência. Para os moçambicanos, em especial para a mulher moçambicana, qual é a mensagem que gostaria de deixar? Para as mulheres moçambicanas, sei que existem muitos desafios nesta vida. Não é uma tarefa fácil ser mãe, ser investigadora, ser docente. E é preciso muita persistência, é preciso saber o que é que realmente quer da vida. Porque os desafios estão aí todos os dias. Mas se nós deixarmos de seguir os nossos sonhos, porque não estou em condições agora, ou porque tenho que atender as tarefas domésticas, etc., nunca vamos nos tornar aquilo que realmente queremos ser como profissionais. E para os moçambicanos, a geologia é uma ciência muito bonita e boa. Devíamos olhar isto como uma ciência promissora, não só olharmos para o boom dos recursos e todos queremos correr para fazer geologia para termos o dinheiro imediato, mas olhar isto como uma forma estratégica de termos um futuro garantido para os nossos bisnetos, tataranetos, etc. Muito interessante olhar para a geologia nessa perspectiva que nos convida, e depois a mensagem também que atribui à mulher moçambicana e aos jovens e aos moçambicanos.
hoje os telespectadores que nos acompanham, se pretenderem ter um pouco mais de informação, para além daquilo que nós hoje aqui abordamos, e que de alguma forma está ligado ao trabalho que a doutora Laura Mendes vai fazendo nesses anos de pesquisa, de investigação, e sobretudo de partilha de conhecimento, onde é que podemos encontrar? Bom, alguns trabalhos meus estão na internet, estão disponíveis. Tenho algumas publicações lá, em alguns jornais científicos, e também podem me contactar. Eu posso dar alguma explicação de qualquer coisa que precisarem saber. É minha paixão e eu gosto de fazer isso, e com muito prazer vou explicar qualquer conceito relacionado com a minha área. Então é fácil fazer geologia e também partilhar geologia? É fácil. É só possível. querer, é possível, ter paixão por isso. Foi essa a mensagem que muito bem nos deixou aqui a professora, a doutora Laura Mendes, mulher, mãe, pesquisadora e investigadora. Olhamos para Moçambique nos seus diversos momentos. Viajamos nas rochas mais antigas que Moçambique possui e que se encontram na província de Manica, para depois relacioná-las com a ocorrência de ouro. Falamos muitas vezes de Zimbábue, porque efetivamente o cinturão de rochas verdes que beija Manica, digo beija porque podemos perceber aqui que a maior parte deste está do lado de Zimbábue, mas depois é uma espécie quase que língua que vai se direcionar para Moçambique, que depois então vai dar este boom em termos de ocorrência de mineralizações de ouro. Intrigou-lhe porque ouro numa zona que era expectável que houvesse cobre e níquel. O seu estudo revela isso, fala aqui de processos hidrotermais, como aqueles que foram responsáveis pela formação e depois ocorrência deste recurso no depósito de Mugunguara, um depósito que, como muito bem disse a doutora Laura no passado, já chegou a produzir cerca de 15 mil toneladas de cobre, e fala-se de mais de cerca de 150 quilogramas de ouro que já foram produzidos neste depósito de Mugunguara, que foi também muito bem estudado. É um trabalho que contribui para Moçambique e, sobretudo, que mostra que os moçambicanos estão preparados, que os moçambicanos estão empenhados, que os moçambicanos estão, de certa forma, comprometidos em compreender os processos que resultaram na formação dos seus recursos geológicos. Temos que olhar para a geologia não só como fonte de ganhar dinheiro, mas tem que haver aqui uma paixão, uma espécie de doação para esse conhecimento, porque é melhor e é bom compreender o que o país tem, compreender o que o povo tem e compreender como é que isso pode, de certa forma, ser aliado a um desenho estratégico, a uma abordagem estratégica, como dizia aqui a professora, a doutora e a investigadora Laura, poder então catalisar para o desenvolvimento. Há uma mensagem muito especial à mulher moçambicana, que sejam persistentes, que acreditem que é possível fazer geologia, que é possível gostar da investigação e, sobretudo, comunicar o conhecimento. A partilha também é uma forma de fazer geologia. O porquê da cartografia, ela respondeu e muito bem, gostava da geologia. E teve sempre um afeto pelo ouro. O seu mineral favorito, toda da praia clássica, e da forma como é que as viagens para Aldite, para Nordite, e depois como é que vão fazendo esse espectro de variação que de alguma forma incomum. É por gostar destes momentos, dessas partidas, dessas experiências que fazem a mulher moçambicana, que fazem o homem moçambicano, mas que faz sobre uma nação, um país, crescer com a sua história, com o seu conhecimento, sobretudo com aqueles que fazem esse processo. Acreditamos que mais moçambicanos, que mais moçambicanas tenham histórias interessantes, mas para essas histórias terem voz, é importante que nos acompanhem no próximo episódio. E para tal, uma questão muito simples: cadastrem-se no nosso YouTube, como sempre no princípio, é Moçambique Geological ou Moz Geological Red, no nosso canal do YouTube, para poder acompanhar estes e outros programas. Fizemos assim, hoje, a introdução a um tema que iremos nos próximos programas aprofundar: o ouro na província de Manica. Como é que ele ocorre e porquê que para a província de Manica parece que o ouro é a agricultura? E porquê que vai ser a paixão daqueles que ali nasceram, que ali cresceram e que ali vão fazendo a vida? Nosso muito obrigado, na esperança de voltar a ver brevemente. Gostaríamos de agradecer à doutora Laura, sobretudo também
parabenizá-la pela passagem do dia também moçambicano e dizer que sim, também moçambicano na força para transformar Moçambique e para contribuir para o abraço deste povo. Até breve e fiquem com o nosso caloroso encontro por WhatsApp.